primeiro, o empresário dá um passo muito grande de investimento, de crescimento, de busca de mercado. Bom, expandiu, que significa que puxa um montão de caixa preso em capital de giro. Expandiu, às vezes, significa também imobilização. Seja por imobilizado, seja porque engoliu um monte de capital de giro com a expansão, deu um passo muito grande. A sequência, bom, a consequência de um passo muito grande é que toma um monte de dívida, né, para ajudar, porque não vai ter capital próprio e caixa sobrando por um passo tão grande. É por isso que o passo é maior que a perna, porque é maior do que a capacidade dele se autofinanciar. Então, procurou dívida com terceiro. A sequência disso é que a dívida com terceiro, uma hora tem juros para pagar e uma hora ela vence. E muitas vezes o ciclo, ele inverte justo nessa hora, porque quando que deu o passo maior que a perna? Quando estava todo mundo naquele entusiasmo, super entusiasmo, um frenesi de investir, um frenesi de pegar mercado, um frenesi de expandir, um frenesi de market share, papapá, bom. Um monte de dívida nos anos de frenesi, depois vem os anos de baixa. Aí, nos anos de baixa, é que vem todo o serviço da dívida do frenesi. E aí o cobertor fica curto, que é a segunda figurinha. Não sabe se paga juros, se paga prestação, se termina o programa de investimento, fica com cobertor curto que não sabe se cobre um lado ou cobre o outro. É o EBITDA da operação que não dá conta de pagar juros, prestação e fazer outros essenciais. Bom, parar no meio não vai parar, né? Não tem como descer. Então, o que faz? Toma mais dívida. Toma mais dívida para pagar a dívida, toma mais dívida para pagar a dívida, é a famosa bicicleta. Às vezes a bicicleta tomba, às vezes dá sorte que começa um outro ciclo bom, né? Já passou o pior, aí vem um preço melhor, o mercado acalma, tem uma demanda melhor, e assim escapa da bicicleta. Às vezes não escapa da bicicleta. De todo jeito, enquanto o cobertor está curto e está pedalando, o risco de crédito aumenta exponencialmente. O que a gente está medindo aí nesse caso? A gente vai estar medindo a capacidade de pagamento, que é o cobertor curto, ficou ruim. O EBITDA não deu conta de fazer o serviço da dívida. Então, uma capacidade de pagamento perto de 1, abaixo de 1. E depois a liquidez, né? Porque começa a financiar no curto um problema de longo prazo. E vai entupindo o passivo de curto prazo de dívida e de juros provisionados, né? A liquidez vai para o espaço, porque já usou o caixa, o cobertor estava curto, e dívida vindo de curto. A pedalada ela é refletida, né? Não só na falta de capacidade de pagamento, um pouquinho na alavancagem, mas especialmente na liquidez que está sumindo. Então, os dois indicadores que a gente tem que olhar nisso aí entre o cobertor curto e a pedalada, capacidade de pagamento e a liquidez. Mas tem um indicador que a gente pode olhar lá no começo, se o passo não está maior que a perna. Passo nós vamos ver lá quando olhar o fluxo de caixa, mas uma dica em relação à calibragem é se o nível de capital de giro, empatado no giro, o nível de imobilizado, o crescimento dos ativos, né, não está muito maior do que o crescimento do patrimônio líquido. O passo maior que a perna basicamente é isso. Digamos, o patrimônio líquido em 3 anos cresceu 10% e os ativos cresceram 30%, ou 25%, ou 20%. Como que os ativos cresceram 20%, 25%, 30% se o patrimônio líquido só cresceu 10%? Ué, tomou dívida. E é essa dívida que vai gerar o cobertor curto. Porque é ativo demais, de repente, dívida demais, de repente, não dá tempo de diluir, falta capacidade de pagamento, e aí vai faltar liquidez, daqui a pouco a alavancagem também vai para o espaço, e a bicicleta toma. E é claro que na concessão de crédito a gente quer estar fora disso, né? Então tem que medir aonde que isso está, porque é bem comum depois de
períodos de muito bom preço, bom custo, como foi 2020, 21, 22, a gente tem um monte de gente assim. Se for negar crédito para todo mundo que está assim, não vai fazer. Então tem que calibrar isso. Quão grande foi esse passo maior que a perna? Qual o tamanho do cobertor curto? Quão curto é esse cobertor? E quão grave é a pedalada? Ortiz, acho que isso me lembra algo que a gente estava até discutindo hoje à tarde num treinamento que nós estávamos dando para uma empresa, que tem a diferença, né, entre essa questão estrutural, ou seja, dos indicadores demonstrarem realmente que foi dado um passo maior que a perna, enfim, todos eles, mas numa constância, vamos dizer assim, ou se é algo ocasional, né, ou circunstancial em razão de uma quebra de safra, que em um determinado ano o produtor vinha, ou a empresa vinha nos indicadores saudáveis, mas aconteceu uma questão de quebra de safra, por exemplo, e naquele ano você tem uma relação ali, dívida, EBITDA, enfim, uma alavancagem, que vai trazer ali um número maior, mas que pelo histórico daquele cliente, daquele produtor, enfim, daquele negócio, ele é saudável, né? Então, ter também essa clareza de conseguir fazer esse discernimento é importante, né? E discernir se o padrão histórico já não ficou no passado e agora está num outro padrão que, tudo bem, a história foi legal, mas o futuro talvez não vá ser, porque dessa vez exagerou. É uma questão de medir os indicadores mesmo, uma questão de ver quão fora e quantos estão fora. A hora que tem alavancagem muito fora,